Pessoal, o Vascão aí venceu mais um aí no Campeonato Carioca, né? Acabou aí agora há pouco 3-1 pro Vasco frente ao Madureira, jogo fora de casa, né? Foi daquele jeito, o jeito do Vasco de jogar, né? Vencendo um jogo tranquilo e tomando pequenos sustos no finais da partida, né? E com certeza, mais uma vez hoje o Vasco levou o gol no final do jogo, mas conseguiu a vitória aí pro 3-1 e vamos falar muito desse jogo, dessa boa vitória do Vasco. O Vasco estando ainda no pelotão da frente no Campeonato Carioca, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco venceu por 3-1 aí o Madureira, acabou agora há pouco, né, o jogo aí até certo ponto bem controlado pelo Vasco, exceto por algumas partes dentro do segundo tempo, né, que o Zé Ricardo novamente fez várias alterações e a equipe caiu drasticamente aí a sua produção e por isso o Vasco acabou levando um golzinho ainda do Madureira, né. O Madureira sabia que o Vasco vem tendo alguns erros nos últimos jogos aí, né, nos momentos finais das partidas e continuou em cima do Vasco, né, só que o Vasco pelo primeiro tempo, belíssimo primeiro tempo que fez, conseguiu vencer tranquilamente aí o Madureira por 3-1, né? Os gols foram marcados aí, 2 gols do Getúlio, que inclusive foi eleito o craque do jogo, e também aí um golaço, um baita golaço do Gabriel Peck, lembrando e muito aquele gol do Rames Rodrigues na Copa do Mundo de 2014, que ele matou a bola no peito, encheu a canhota lá no ângulo, golaço, 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 aço mesmo. Gabriel Peck, sem dúvida nenhuma, vencendo um dos grandes jogadores do Vasco no início dessa temporada. Hoje, na minha opinião, ele voltou a jogar muito bem novamente, fazendo o que o torcedor espera dele já há algum tempo, né? E a gente espera que ele mantenha esse mesmo nível aí nas competições importantes do Vasco nessa temporada e principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, porque é um jovem jogador, tem talento, tem tudo para mostrar aí um bom futebol e com certeza a gente espera que ele continue jogando bem, né? Hoje o Zé Ricardo surpreendeu a todos mudando o esquema de jogar no Vasco, né? Jogou ali num 3-5-2, né, cara? Jogando com somente o Gabriel Peck e o Getúlio no ataque, o Bruno Nazário meio que jogando, flutuando ali entre o meio campo e também o lado de campo, mas no papel ele saiu como meio ali no lugar do Nenê, e o Vasco jogando com 3 zagueiros, né? Hoje teve a estreia do Luiz Cangá, que não comprometeu, jogou até razoável, né? Foi bem no certo ponto da partida, tem um bom passe, tem lançamentos interessantíssimos, né? O jogador também sabe bater falta, isso é muito interessante, um jogador que tem umas certas características interessantes para um zagueiro, né? Também jogou ao lado do Anderson Conceição e do zagueiro Ulisses, né? O Anderson Conceição que teve muitos elogios aí do torcedor vascaíno, apesar dele ter falhado ali junto com o Edmar no gol do Madureira, né? Mas no geral, num todo, ele foi muito bem com a camisa do Vasco. A gente espera ainda que o Zé Ricardo consiga corrigir essa falta de atenção do Vasco no segundo tempo, né? O segundo tempo do Vasco vem sendo desastroso. Hoje o segundo tempo do Vasco ali, nos minutos ali, dos 20 minutos até o final do jogo, foi péssimo o Vasco, né? No início do segundo tempo, o Vasco chegou ao terceiro gol, parecia que ia emplacar uma baita goleada no Madureira, 5-6-0. E aí o Zé Ricardo começou a fazer alterações, entrou Matias Galaz, entrou Laranjeira, entrou Isaac, entrou vários jogadores, Léo Matos voltando aí ao time, né? Entrou na zaga no lugar do Ulisses, mas eu senti que após as substituições, o Raniel, que entrou também no segundo tempo, ficou isoladão, o Vasco não tinha ataque, né? O meio campo do Vasco não conseguia chegar mais à frente e ajudar o atacante Raniel. O Laranjeira entrou, pouco fez na partida, pelo contrário, até jogou mal também, né? O Matias Galaza, mais uma péssima partida também do jogador paraguaio, não conseguindo dar combate, não conseguindo também auxiliar no ataque do Vasco. E tá bem nítido para todo mundo que o Vasco ainda precisa de muitos reforços. Na minha opinião, precisa de uns 3 a 4 reforços. Precisa de um primeiro volante, precisa de mais um meia de criação e mais 2 atacantes de lado. Na minha opinião, esses são os reforços que o Vasco precisa para a sequência da temporada. Claro, ainda tem outras posições que ainda estão em dúvidas, né? O torcedor já está criticando bastante a lateral esquerda lá do Edmar, mas já tem o Riquelme, né? Tem um garoto Riquelme que poderia voltar ao time titular do Vasco. Na minha opinião, o Edmar hoje fez a sua pior partida com a camisa do Vasco. Também não gostei do lateral direito Everton, foi muito mal, bem discreto na partida, dando alguns fundamentos de lateral, né, como cruzamento, também a marcação ali no lado direito dele, né, cara? E a gente espera que isso seja corrigido e que o Vasco tente o mais rápido possível montar a equipe principal, a equipe titular, para dar sempre ritmo de jogo e conseguir ter um time competitivo o mais rápido possível. O torcedor não pode se iludir com o Campeonato Carioca, cara, não caia nessa mesma armadilha que a gente vem caindo há anos, né? E literalmente, o Vasco acha que tá bem no Campeonato Carioca, vai jogar o Campeonato Brasileiro, não importa se é Série A ou Série B, acaba fazendo uma péssima campanha, assim como foi nos 2 últimos anos do Vasco, né? Caiu na Série A em 2020/21
e permaneceu ano passado aí na Série B, né, cara? Porque fez o básico ali no Campeonato Carioca, parecia que tava tudo ok, que ia conseguir jogar bem, ter um ano tranquilo, não teve. O Vasco permaneceu na segunda divisão e isso é lamentável, né? A gente sabia desde o início do ano passado que esses problemas defensivos do Vasco, de jogada aérea, iria demorar um tempo para ser corrigido e o Vasco tinha que contratar. Não contratou jogadores, ficou esperando o ano todinho. Quando foi no final do ano, trouxe quem? O Valber. Por isso que o time não subiu, não corrigiu o maior problema, que era o problema defensivo do Vasco. Teve a segunda defesa mais vazada da Série B e por isso pagou caríssimo. A gente espera que esse erro não continue no Vasco, né, cara? O Vasco tá tomando gol todo jogo, tem que ser corrigido isso mais rápido. E o Zé Ricardo tem que dar novamente uma dura no sistema defensivo do Vasco, cobrar mais atenção, principalmente no segundo tempo dos jogos, porque quando jogar com o Flamengo completo, não vai ter vida fácil, não vai ter tranquilidade e qualquer vacilo é fatal, cara, não tem jeito. Elenco infinitamente muito superior do Vasco, tem que ter atenção, o mínimo tem que ser atenção o jogo todinho, cara, para se quiser vencer clássicos aí e ser cirúrgico lá na frente, não errar, porque os outros adversários, principalmente aí o Flamengo e o Fluminense, têm elencos superiores ao do Vasco hoje. Não acho o elenco do Botafogo superior ao do Vasco, mas o Botafogo já joga junto há algum tempo, né? Isso é muito perigoso e com certeza o Vasco tem que abrir o olho, já que vai enfrentar, sem ser nessa rodada no meio de semana, na próxima rodada vai enfrentar aí o Botafogo, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, quem pra você foi o craque desse jogo, na minha opinião, foi o Gabriel Peck, mas o prêmio foi dado aí pro Getúlio, que acabou fazendo 2 gols aí, estreando como titular do Vasco, balançando a rede, nosso novo camisa 99 aí. O Vasco tá bem servido de centroavantes, tem o Raniel, tem o Getúlio. Eu acho que o torcedor vascaíno já esqueceu totalmente o Germancano, que é reserva lá no nosso rival Fluminense. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!